Vini Júnior hoje foi a diferença. Ele simplesmente resolveu, na cabeça deles, esse jogo é meu e vamos para cima deles. Bem, amigos do canal GB, chegamos para bater mais um papo. Antes de mais nada, vai lá no sininho. E aí, você é torcedor do futebol brasileiro, tá feliz com a vitória por 4-1, então vai lá, pá, se inscreva, vamos juntos, cada vez somos mais, em maior número. E vamos aqui bater o nosso papo de futebol com tranquilidade, sem pressa, curtindo a vitória do Brasil por 4-1 em cima do Paraguai, tirando um pouco aquela impressão muito ruim que ficou no empate de 0-0 com a Costa Rica, mas também sem imaginar que esse 4-1 tenha sido assim um primor de exibição, um espetáculo muito acima do normal. Não foi. Mas o resultado de um 4-1 contra o Paraguai em Copa América, pela história recente, também não é normal não. Não é normal não. Eu confesso que estava preocupado. Achei que talvez o Paraguai jogasse um pouco mais trancado, mais fechado, para apostar numa derrota do Brasil com a Colômbia, numa vitória depois em cima da Costa Rica, para tentar alguma coisa nesse sentido, para tentar jogar pelo empate, para o Brasil sair com 2 pontos e o Paraguai sair com 1 ponto só. Mas eles até tentaram e quase fizeram o primeiro gol, já a gente fala disso. Mas por que não é normal esse resultado? Porque nas últimas edições de Copa América, estava lá na Argentina, em 2011, a seleção brasileira empatou com o Paraguai, perdeu nos pênaltis. 4 anos depois, 2015, estava lá no Chile, estava lá narrando o jogo, a seleção brasileira empatou com o Paraguai, perdeu nos pênaltis. Depois, em 2019, se não me engano, o jogo foi em Porto Alegre, estava lá com a seleção brasileira, teve um empate, foi nos pênaltis, foi embora para ser campeão na final do Maracanã, em 2019, contra a seleção peruana. Então não é normal esse 4-1 não. Olha, e podia até ter se complicado, porque o primeiro gol poderia ter sido do Paraguai. Teve um momento que estava, sei lá, 52% de posse de bola do Brasil, 48% de posse de bola do Paraguai. Eles já tinham até chegado com mais insistência na área brasileira, e teve uma finalização que a bola desviou meio que no rosto, meio que no ombro do Militão. Ela ia do meio para a esquerda, o Alisson estava indo, ela mudou o curso, foi para a direita, lá no canto, o Alisson voltou muito bem para fazer uma defesa, porque 1-0 ali ia complicar. Depois, aí veio o pênalti. Aí veio o pênalti, o Paquetá que fez aquele gol de pênalti contra a Espanha, no empate de 3-3, lá no amistoso, lá na Europa, e bateu tão bem lá, foi para a cobrança, mas ele ameaçou, o goleiro ficou parado. Ele deu uma segunda ameaçada, o goleiro ficou parado, já estava em cima da bola. Ele teve que bater para tirar do goleiro, ele mesmo disse na entrevista depois que tirou demais, jogou para fora. E aí falei, ai, como é que vai ficar a cabeça dessa galera agora dentro de campo, perdeu a oportunidade do pênalti, vai que o Paraguai faz um gol aí, complica tudo. Só que tinha uma diferença. A defesa teve uns momentos de falha, mas jogou razoavelmente bem. O Wendel entrou no lugar do Arana, fez as jogadas ofensivas, foi bem ali pelo lado esquerdo. De resto, o Danilo, o Militão e o Marquinhos, normal com os 2 volantes, né? E mais o Paquetá. É que o Rodrigo não fez uma grande partida, como vinha fazendo sempre na seleção brasileira. Ele fez uma dupla com o Vini Júnior, ele caía mais para a esquerda com o Vini, mesmo com o Vini fechado, ele jogava por ali, e o Salvinho jogava pela direita, não entrou tão bem no jogo, não jogou tão bem como entrou no segundo tempo, na partida contra a Costa Rica. Então o Brasil jogava melhor, mexia melhor a bola, mexia melhor seus jogadores em campo, mas teve uma diferença absolutamente fundamental no jogo. Um tal de Vinícius, o Vini Júnior. No outro jogo, eu dizia assim, o Brasil jogou melhor, jogou, mas pá, cadê o gol? Parecia escrito aqui. O Brasil jogou melhor, jogou, mas cadê o gol? O Brasil criou oportunidades, mas cadê o gol? O tempo foi passando, o Brasil já pode atacar, mas cadê o gol?
Então, hoje eu teria que dizer o seguinte, o Brasil precisa de gol, o Brasil tá atacando, a jogada não saiu, chama o Vinícius, chama o Vini. Aí teve um pênalti, o Paquetá não fez o gol, chama o Vini. Aí precisa partir para cima deles, contra 2, contra 3, porque se vem 2 ou 3 na marcação do lado de cá, sobra espaço para o outro lado, para inverter a jogada. Chama o Vini, mas não precisava nem de inverter a jogada, porque ele resolveu mesmo jogar bola. É muito da personalidade do Vinícius. Não que ele não tenha tido vontade de jogar bola contra a Costa Rica, não. Mas é que o Vinícius, o Vini, ele responde com muita personalidade às ofensas, ao horror do racismo. Exemplos, ele vem dando atrás de exemplos. Ele responde com muita firmeza e com muita personalidade às cobranças quando elas são mais duras. E as cobranças foram duras em cima dele. Eu mesmo disse, ele não fez uma grande partida, fez sim 2 ou 3 boas assistências, mas não fez o futebol que se espera do Vini Júnior, no jogo contra a Costa Rica. Continuo achando que o Dorival não devia ter tirado o Vini quando colocou o Hendrick, porque, mais uma vez, ele deixou claro, ele é o cara que num lance decide, que numa jogada decide, que num passe, que numa finta, que numa ida linha de fundo, que num gol decide a parada. E hoje, a sensação que eu tive, pelas conversas que já tive com ele, o cara fala assim, eles vão ver o que eu vou jogar hoje. Tanto que quando ele fez o primeiro gol, ele bateu no peito assim, não vou fazer com a boca o que ele falou, mas que deu para entender muito bem, era o desabafo dele ali naquele momento. Ele foi simplesmente fantástico, principalmente no primeiro tempo. Ele desequilibrou o jogo. Tá bom, o Paraguai não jogou com aquela panela de pressão trancada desse jeito assim, porque teve algumas oportunidades, já disse, quase fez o primeiro gol, depois o Alisson fez uma outra defesa muito boa, eles tiveram um cabeceio de bola que passou junto da trave, estavam com algumas jogadas ofensivas, mas o Vini Júnior acabou com o jogo. Ele simplesmente resolveu, na cabeça dele, esse jogo é meu, e vão para cima deles. Ele deu carretilha, a carretilha não pegou direito, ele puxou, jogou para lá, meteu caneta, foi para a linha de fundo, puxou de volta, tomou pancada, discutiu mais do que devia ter discutido, e fez drible, e fez o passe, e fez cruzamento. O primeiro gol foi muito bacana, muito bonito, foi um gol com cara de seleção brasileira mesmo. A tendência da jogada, como a bola foi enfiada para ele, a triangulação dele ali com o Rodrigo, com o Paquetá, como a bola foi enfiada para ele, e ele vem na velocidade, vindo da ponta para o meio, pela entrada da área, quando ele chega, dá um passo a mais. É o cara que sabe o que está fazendo ali. Ele dá um passo a mais, ele podia ter batido a bola, mas o goleiro podia ter pegado. Ele dá um passo a mais, quando ele deu um passo a mais, abriu espaço só para ele dar um tapinha na bola e sair para a comemoração daquele jeito que ele fez. E continuou jogando. Aí veio o segundo gol, o Savinho, a bola acabou sobrando para ele, tá bom, ele estava na posição, mas a defesa do Uruguai, o goleiro junto com o zagueiro, o goleiro pega o zagueiro, toca assim, favoreceu para ele. Depois veio o terceiro gol, o gol do Vinícius, a jogada com o Rodrigo faz a finta, entra para driblar, o goleiro está por ali, quando o zagueiro pensa que vai tocar para limpar, já está o Vini ali, para chegar, para escorar, com força, com potência. Então, Vini Júnior hoje foi a diferença. Vi todos os jogos até agora, vi jogadores do Uruguai, vi o Valverde jogar muita bola, o Messi já teve tão bem, outros jogadores, o Lautaro Martínez entrou muito bem, fazendo gol em 2 jogos, estou falando de jogadores da Argentina, do Uruguai, que são os dois times assim mais fortes, junto com Colômbia e com o Brasil, mas ninguém deu um espetáculo até aqui na Copa América como o Vinícius Júnior deu hoje. Mas eu estava pensando isso no momento em que o Maestro Júnior falou no comentário da Globo. Ele precisa tomar cuidado para não exagerar, para não passar do ponto no tipo de lance, né? Umas 2 ou 3 vezes os paraguaios, aquele toquinho desnecessário, ou aquela caneta quando estava com o caminho livre por aqui. Eu adoro, vocês adoram, é o espetáculo do futebol. Mas, dizia o Júnior,
Isso pode provocar uma revolta no jogador adversário, pode partir para uma agressão, uma devolução de agressão, pode ser expulso, que era o que absolutamente ninguém queria que acontecesse. E o Paraguai, quando é necessário, ele força mesmo esse tipo de coisa. Então, é a única coisinha ali, no segundo tempo, já não foi tão fantástico o futebol dele, apesar de bom, quanto no primeiro. E é bom lembrar, 3-0 no primeiro tempo, o segundo tempo foi 1-1. Andou mais justo, andou mais com cara daquilo que eu tinha medo que fosse o jogo num todo. Mas importante a vitória, 4-1, agora. Eu já não sei mais nem quantos jogos a Colômbia não perde. Coloca aí na tela para mim aqui, por favor. Ah, tá bom. Veja quanto tempo e quantas partidas de invencibilidade tem a Colômbia. É uma fase, né, dos últimos tempos da história do futebol colombiano. No último confronto pelas eliminatórias, deu Colômbia e deu Colômbia com sobra. Então, a Colômbia tem 6 pontos, está classificada. Brasil e Colômbia vão jogar. O Brasil está matematicamente classificado? Não, porque se perder da Colômbia vai ficar com 4 pontos. Se a Costa Rica tem 1 ponto ganhado do Paraguai, vai a 4 pontos. Aí a diferença no saldo de gols, o Brasil tem 3 gols de saldo e a Colômbia tem, a Costa Rica tem 3 negativos. Diferença de 6 gols. Tem que tomar de 4 e o outro ganhar de 3, ou tomar de 3 e o outro ganhar de 4. Então, não é por aí. Então vamos dizer o seguinte, 3 opções de resultado. Se perder, Colômbia em primeiro, com 9 pontos, Brasil com 4, pode até disputar no saldo de gol, mas classifica ali em segundo. Se empatar, a Colômbia vai a 7, o Brasil fica com 5, Colômbia em primeiro, Brasil em segundo. Se ganhar, vai a 7 pontos, a Colômbia fica com 6. Tá bom? Pergunta aí, Galvão, qual é essa diferença toda nessa história toda? Essa história toda é o confronto, a sequência nas quartas de final. O Uruguai está classificado com 6 pontos. Não sei se Louco Bielsa, o argentino, o técnico do Uruguai, vai poupar algum jogador, prevendo que pode ter um jogo contra o Brasil. Poupar, não sei o que vai acontecer. Mas o que está mais ou menos escrito é que quem for primeiro no grupo do Brasil, pega o Panamá ou os Estados Unidos. Quem for segundo no grupo do Brasil, pega o Uruguai. Então vamos esperar que o Brasil faça uma grande partida contra a Colômbia. Vai ser jogo difícil. O time colombiano é muito bom. Vamos ver se esse resultado positivo traz ainda um futebol melhor e se o Vini Júnior repete essa exibição fantástica que ele teve contra o Paraguai nessa vitória de 4-1. Aí, a Páscoa final, pega Panamá, pega Estados Unidos, vai embora, vai-se embora. Primeiro, a Argentina primeiro do outro lado, não tem Argentina na semifinal, seria para uma final. Aí deixaria... Pode acontecer, pode acontecer de Uruguai e Argentina se enfrentarem numa semifinal, tá certo? Então é por aí, o caminho é por aí. Galvão, foi um espetáculo? Não, mas teve gol. Foi uma maravilha a atuação brasileira? Não, mas teve gol. Deram show? Não, Vini Júnior deu. 4-1 Brasil, vamos embora esperar o jogo com a Colômbia.